No programa de hoje nós vamos falar sobre perdas, como as crianças lidam com as perdas. A princípio, foi uma matéria que nos chamou a atenção aqui, uma matéria sobre a quantidade de crianças no mundo que perderam, em função da Covid, seus avós, cuidadores, sendo pais ou tios, ou enfim, quem cuidasse deles. Quem fez esse processo, né, de cuidar deles na primeira infância e, de repente, embora a morte exista, ela seja parte da vida humana em as suas nuances, em todos os seus momentos, é fato que em épocas de pandemia ela parece estar mais presente, ou pelo menos o assunto está mais presente. Como lidar com isso? Para falar sobre o assunto, nós temos no programa de hoje uma psicóloga especializada no assunto, Regina Rabelo, psicóloga especialista em atendimento de crianças e adolescentes. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, né? Boa tarde a vocês, boa tarde a quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? É verdade, ao vivo e a cores estamos. Ao vivo e a cores, literalmente. Falando sobre morte, é um assunto recorrente, até a gente estava conversando fora do ar, muitas pessoas, Virgem Maria, mas tu gosta de falar do assunto? Querido, é porque a morte é tão natural quanto a vida, ela é um fato inexorável e uma consequência natural de viver é morrer. E falando sobre perda, sobre como nós lidamos com isso, porque há filósofos que dizem que o grande sofrimento humano é justamente a consciência da sua finitude. Tá? Seria a grande origem da dor. Seria a autoconsciência da finitude, de que um dia morreremos. Então esse é o grande flagelo da alma humana. Bom, mas alguns anos atrás, a morte ela era encarada como muito mais natural, era um fato social muito mais bem aceito. Crianças, jovens e adultos e idosos conviviam no mesmo espaço, ali viviam e morriam, eram velados, todo esse processo era feito na presença das crianças, inclusive. E a sociedade moderna parece querer esconder a morte das crianças, ou estou enganado? Bom, vamos pensar que vamos falar a partir da nossa realidade, né? Então, nós temos aí, né, na nossa região, digo assim, no nosso país, na nossa cultura, nós não temos esse costume, né, de falar sobre a morte como a gente tem, né, a vontade de falar sobre a vida. Uhum. Se a gente for pensar, né, no Oriente, é diferente. Né? Eles já vivem uma vida já com rituais e preparações que levam todos a entender que um dia, né, essa morte vai chegar. Só que nós aqui do Ocidente não, né? Então a gente tem um culto muito grande pela vida, que isso não é uma coisa ruim. Porém, a gente quase que quer negar a existência da morte. E a gente faz isso com a nossa própria vida, nós adultos fizemos isso com a nossa própria vida. Tanto é que quando tem dois adultos, né, conversando sobre um assunto mais, entre aspas, né, fúnebre, né, mórbido, aí chega um terceiro e diz, pelo amor de Deus, vocês não vão ficar aí falando sobre essas coisas, não quero nem ouvir. Acham um pedaço de madeira, né, para dar três isso, exatamente, né? Como se fosse uma coisa assim que fosse acontecer com o vizinho, mas que nunca fosse acontecer contigo, né? E é justamente por isso que a gente tem tanta dificuldade, né? Até eu acho de conseguir lidar depois quando isso chega mais perto da gente, quando a gente perde alguém mais querido, um amigo ou um parente, né? Uma pessoa muito próxima, porque não é, entre aspas, como se não fosse algo natural, mas é, né? Uhum. E é tão natural quanto o nascimento. E aí os adultos já têm essa dificuldade de falar sobre a morte entre si, né, entre os adultos. Aí tu imagina isso levando para as crianças, para o contexto infantil. Né? Então, isso vem sendo evidenciado pela quantidade de historinhas que se constrói, se cria, né, diante da perda de alguém querido para a criança.
né? Então, geralmente se cria um monte de história. Então, agora o papai, ou a mamãe, ou o titio, ou o vovô foi lá morar junto com Deus, ou virou uma estrelinha, ou, né, foi passear e foi fazer uma viagem, foi dormir, está dormindo, né? E, na verdade, isso tudo não ajuda, né, a criança a compreender o que está acontecendo. Por quê? Porque vai chegar um momento em que toda essa história ela tem um começo, meio e fim. E a criança vai se dar conta que esse pai, ou essa mãe, ou essa pessoa que ela gosta muito que morreu, que disseram que ela estava dormindo, como assim? Ela não acorda nunca? Virou uma estrelinha, mas para que ela foi para lá? Ela não queria mais ficar aqui junto comigo? Ela foi embora, tá? Mas ela foi embora por quê? O que aconteceu? Eu fiz alguma coisa que causou a ida dela para outro lugar? Ela foi viajar, mas essa viagem não tem fim? Quer dizer, o que é criado para atenuar acaba Exatamente. E amplificando o sofrimento. Exato, porque aí esse sofrimento ele só vai ser prorrogado. Porque uma hora essa dor da perda vai ter que vir. Nem que seja na hora que essa criança entende que não tem viagem nenhuma, que não tem sono nenhum, que não tem estrelinha nenhuma, e que realmente o que aconteceu foi que aquele pai ou aquela mãe ou aquele ente querido, ele realmente não vai voltar. Não, pelo menos, na condição que a gente se encontra hoje, né? Vivos nessa questão. Respeitando aí todo e qualquer tipo de crença religiosa, né? Aí tem aquelas pessoas que acreditam, têm as suas crenças de vida após a morte, enfim, a ressurreição, reencarnação. Mas tirando isso, né, a crença de cada família, né, até que se prove o contrário, nessa condição que nós estamos hoje, a gente não retorna mais. Né? Então, é isso que a gente precisa começar a clarear e entender e mostrar também para a criança que isso também faz parte da vida humana. E aí, assim como a gente não vai, às vezes, escancarar, como eu costumo dizer, e colocar para a criança que, olha, mas foi um acidente, aí ela quebrou a perna, ela cortou isso, foi assim, foi assado. Claro, a gente não precisa, né, apresentar o relatório do IML. Exato, mas a gente pode sim explicar, olha, aconteceu isso, né, seja, né, o que aconteceu, dependendo do tipo de morte, né, então se aconteceu isso, né, e aí se foi doença, então ela foi lá para o hospital, os médicos trataram dela, cuidaram dela, né, tomou a medicação, enfim, mas infelizmente não foi o suficiente, né, e veio a morrer, né, e aí como uma planta que ela cresce, desenvolve e morre, como todas as outras coisas que estão à nossa volta, essa pessoa também que tu gosta muito também morreu, né, e aí deixar a criança também perguntando, né? E aí agora o que vai acontecer? Se ela perguntar, aí explica, né? Então agora ela não vai mais ficar aqui com a gente, né? Tu vai ficar só com a recordação, com a lembrança, vai poder ver uma foto, tu vai poder lembrar dela. Se tu quiser escrever uma carta, tu pode escrever, né? Mas é para aliviar, né? O teu sentimento. Mas ela aqui, como nós estamos, né, desta forma, no corpo físico, ela não retorna mais. E, claro, a criança vai ficar triste? Vai. Isso é fato. Ela vai ficar triste como nós adultos também ficamos. Ela vai precisar passar por todas as fases do luto? Vai. Né? No começo, o que acontece com a gente? A gente nega, a gente não quer acreditar que aquilo aconteceu com a pessoa que a gente gosta muito. Né? Então a gente nega, depois vem a raiva, né? A hora a gente começa a ficar chateado, mas por que tinha que acontecer isso, né? Mas por que morreu? Por que morreu desta doença? Ou por que morreu desse jeito? Porque, né? Às vezes vem até a revolta, né? Por que Deus fez isso? Para aqueles que acreditam em Deus, para que Deus fez isso? Será que essa pessoa merecia? Será que nós merecíamos perder essa pessoa? E aí vem a raiva, porque é aquela sensação de injustiça, né? Depois vem a tristeza. Então, a tristeza mesmo, por se dar conta de que não, agora não adianta eu negar, não adianta mais eu me sentir injustiçado, mas essa pessoa não volta mais. E aí vem a tomada de consciência mesmo de que ela não vai mais estar ali presente. E aí vem a consciência mesmo do que se perdeu. Né? Perdeu a pessoa que eu gosto muito.
Depois disso, né, a gente começa a entrar num processo de aceitação aos poucos, né, e até chegar um momento em que fica só, então, o sentimento da saudade. E aí não existe mais a dor, não existe mais a revolta, não existe mais a raiva. E aí sim, o que tem é a saudade, né, e a lembrança de todos aqueles momentos que a pessoa passou junto com a gente, que a gente passou junto com essa pessoa. Só que isso tudo não acontece assim, ó, na segunda-feira é a negação, na terça é a raiva, na quarta, não. Isso tem um tempo e isso depende muito de cada pessoa. Cada um vai ter o seu tempo para vivenciar o seu processo de luto, digerir a sua dor, até chegar ao momento da aceitação. Para uma criança, a morte... Porque a matéria tratava como desaparecimento. Quando cria um adjetivo, ou você procura você vai procurar ali um outro nome para a coisa, para atenuar, você já está tentando maquiar, né? Quando você vai procurar, não, eu vou buscar aqui um sinônimo para morte, então desapareceu. Não, mas a criança, ao lidar com a morte de uma pessoa mais idosa, ou de alguém mais velho que ela, é mais fácil do que lidar com a morte de alguém da idade dela, ou seja, junto com a verdade de que todos morreremos um dia, o impacto de que sim, eu posso morrer a qualquer momento é mais, digamos assim, causa mais efeito na criança ou não? Depois do intervalo comercial, quando a gente voltar aqui com a psicóloga Regina Rabelo. Voltamos já falando sobre adolescentes, crianças e adolescentes e o luto. Em busca de respostas? Não saia daí. Ponto de interrogação volta já. 4h24. Há 26 anos, o Saúde São José busca novas formas de fazer o bem para você e para trazer mais comodidade e praticidade para a sua vida. Unindo o útil ao agradável, com excelente custo-benefício, criamos um novo plano, pensado totalmente para você. O Total São José. Preços especiais a partir de R$ 67,00 para pessoa jurídica e a partir de R$ 95,00 para pessoa física. Ligue agora para 48 34 33 33 38 e faça o seu plano. Total São José, um plano nosso pensado totalmente para você. A Farmácia Roça de Siderópolis tem Zomix, vitamina que vai te dar mais disposição e mudar a sua vida física e mental. Acordou hoje com aquele cansaço e a sensação de desânimo? Vá na Farmácia Roça de Siderópolis e tenha uma orientação melhor sobre Zomix, a vitamina que está dando o que falar. Agora você já sabe, vitaminas, medicamentos e muito mais é na Farmácia Roça, a melhor e a mais barata de Siderópolis, no centro. Onde fazer um curso para encontrar um novo emprego? Onde desenvolver uma nova habilidade? A resposta para essas e outras perguntas já tem nome e endereço. Integra Coopera, o novo espaço comunitário colaborativo da Coopera. É cooperado, familiar ou se identifica com a nossa energia? Fale com a gente na frente da Praça dos Imigrantes Alemães, em Forquilinha, ou acesse coopera.com.br/integra. Integra Coopera, espaço comunitário colaborativo. A Farmácia Manipulatos possui todos os medicamentos, cosméticos e homeopatias que você e sua família precisam. Nossas farmácias de Criciúma e Forquilinha adotam as regras exigidas do Ministério da Saúde, atendendo de forma online. Anote nosso novo número do WhatsApp, 999371069. Podemos combinar sua entrega também. Atendemos Criciúma, Forquilinha e toda a região. Manipulatos, farmácia de manipulação. WhatsApp, 999371069. À procura do lugar ideal para construir a tão sonhada casa própria? Ou busca uma boa opção de investimento? Neste caso, todos os caminhos levam ao Parque da Chaminé, no bairro Sangão. O loteamento fica a apenas 10 minutos do centro de Criciúma e próximo às principais universidades da região. Tudo isso aliado à qualidade garantida de quem é referência em loteamentos e condomínios horizontais. JS Empreendimentos, uma empresa do Grupo Esos. Casa do Eletricista, tudo em material elétrico. Pensou em reformar ou construir? Venha conhecer a melhor e mais completa loja de material elétrico da região. 3 lojas para melhor atendê-lo: Rio Maina, São Luís e Sara. Casa do Eletricista, tudo em material elétrico.
prorrogado. Limpa Pátio Jugasa com as melhores ofertas para sair de Chevrolet novo. Toda linha com taxa zero e ofertas como essas. Linha Cruze com até R$5.000 de desconto. S10 2022 com até R$40.000 de desconto para CNPJ e produtor rural. E ainda tem os melhores seminovos com taxas especiais para você. Não compre carro sem antes falar com a gente. Limpa Pátio aqui na Jugasa. Só até sábado para fazer o melhor negócio. Respeite a sinalização de trânsito. No aniversário do Giasse você leva mais por menos. Produtos com até 50% de desconto na segunda unidade. No final de semana tem maionese Helmos 500 gramas, R$6,98 com 50% de desconto na segunda unidade. Lava-roupas Tixan 2 kg grátis 100 gramas, R$12,98 com 50% de desconto na segunda unidade. Papel higiênico Dueto com 18 rolos, R$19,98 com 50% de desconto na segunda unidade. Cerveja Heineken 350 ml, R$4,18 com 10% de desconto na segunda unidade. Se beber, não dirija. Vem pro aniversário Giasse. Vem pra Oral Unique, vem pra Oral Unique você também. Você já conhece a Oral Unique, uma clínica odontológica premium com atendimento humanizado e profissionais especialistas. Aqui na Oral Unique você faz implantes, lentes de contato, clareamento e outros tratamentos. Agende já o seu horário no 30458686 ou WhatsApp para 998569966. Oral Unique, cada sorriso é único. Oral Unique Criciúma, CROSC EPAO 2033. Doutora Juliane de Fabre, CROSC 10776. Atenção você que sofre com dores na coluna, tem artrite, artrose, osteoporose, hernia de disco, bico de papagaio. Chegou a hora de você trocar o seu colchão por um colchão magnético da Star Life Colchões Magnéticos, uma empresa inovadora que vende colchões magnéticos com vibromassagem e com 8 anos de garantia direto de fábrica para você, sem atravessadores. Não perca tempo, olha a promoção que eu tenho para você hoje. O nosso colchão casal de 1,38 com vibromassagem, magnetismo, infravermelho longo, também aí com 8 anos de garantia. Esse colchão que era de R$10.000 na concorrência, com a gente era 6.000. Agora eu consigo pra você esse maravilhoso colchão por R$2.900 esse colchão. Ainda você ganha a cama de brinde, você ganha os 2 travesseiros de brinde e ganha também aí 2 pulseiras magnéticas de brinde e ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão sem juros, no cheque e até no boleto bancário, dependendo da sua entrada. Não perca tempo, ou anote o telefone, ligue agora ou agende pelo WhatsApp 988120707. Perguntar é essencial. Na Eldorado, ponto de interrogação. Quatro horas da tarde, 29 minutos, estamos de volta com o nosso ponto de interrogação desta sexta-feira, dia 30/7, conversando aqui com a psicóloga Regina Rabelo sobre luto, sobre perda, como lidar com a perda, com a morte, né, de entes queridos, principalmente sob a ótica da criança. Antes do intervalo, a seguinte pergunta: para uma criança, é mais impactante a morte de um adulto ou um idoso ou a morte de alguém próximo, como um irmão, um primo, um amiguinho? O que causa mais impacto ou não há o que causa mais impacto? Eu penso que a gente tem que cuidar para não generalizar, porque cada criança, embora, né, eles estão na fase da infância, só que nenhuma criança é igual à outra, assim como nenhum adulto é igual ao outro. Essa criança, ela tem o temperamento dela, ela tem o contexto em que ela vive, né, a personalidade dela que está se formando, tem as pessoas com quem ela se relaciona, e dependendo de como essas pessoas também lidam com a morte e como essas pessoas vão comunicar, né, esse fato, tudo isso vai fazer com que essa criança interprete esse fenômeno de uma forma ou de outra. Aparentemente, parece que a morte de uma pessoa idosa, aparentemente parece que fica mais fácil de ela conseguir compreender. Porque se a gente for parar para pensar, é como se eu dissesse assim, olha, essa plantinha, ela nasceu, ela cresceu, ela viveu durante um tempão e depois ela morreu, porque ela estava velhinha, né? Ela não tinha mais força, não tinha mais vida e ela morreu. Quando a gente fala de uma pessoa mais jovem, né, que morre, ou uma criança, no primeiro momento, faz com que a gente, até nós adultos também, ficamos impactados. Porque a gente está falando de o que a nossa cultura fala, né? Poxa, tinha uma vida inteira pela frente.
né? Como se tudo fosse previsível, né? Exatamente. Então, é como se a gente já espera que pelo menos até os 70, 80, ou dependendo da expectativa de vida daquele país, daquele contexto, eu tenho, entre aspas, uma garantia, né? Então, assim, poxa, tinha uma vida inteira pela frente. Então, se morreu aos 6 anos, se morreu aos 16 anos, se morreu aos 25 anos, depois, né, tinha uma vida inteira pela frente. Então, dependendo de como essa família, né, também lida com isso, dependendo de qual é o temperamento dessa criança, então se ela é uma criança já mais ansiosa, se ela é uma criança um pouco, às vezes, mais introspectiva, mais passiva, não tão comunicativa, que aí às vezes fica com as dúvidas para ela e não conversa e não pergunta sobre aquilo que ela está com dúvida, aqueles pontinhos de interrogação dela, ela mesma vai construindo as próprias interpretações com os elementos que ela tem, né? A partir daquilo que ela vê, do que ela ouve e da pequena interpretação que ela consegue fazer. Então, se vai ser mais sofrido ou menos sofrido, vai depender de todos esses fatores. Perfeito. Eu estava aqui lembrando, por exemplo, para efeito jurídico, né? Quando alguém morre em um acidente de trabalho, por exemplo, ou decorrente de acidente, se for imputada a causa ou a responsabilidade dessa morte a uma empresa ou alguém, enfim, é feito um cálculo da idade média, como você diz, naquele país, né? Então a média de vida do brasileiro é DX, a média da idade produtiva é até tanto, então ele ganhava tanto, você faz uma média para a indenização. Quer dizer, para efeito jurídico, isso tem validade, né? Você vai fazer uma média. Para efeito de garantia de vida, não, né? Não. Mas a gente faz o mesmo cálculo, digamos assim, né? Como se fosse um cálculo matemático exato, e a vida não é, né? Sim, porque é difícil, né, para nós, seres humanos, lidarmos com o abstrato, lidarmos com aquilo que a gente não tem resposta. Porque nós, seres humanos, a gente quer, né, ter as respostas para as questões. É, entre aspas, ter aquela sensação de controle, né? Só que, na verdade, a gente não tem isso. E quanto mais a gente busca por isso, mais ansioso a gente fica e mais a gente sofre. Por isso que a gente sofre tanto também. Por quê? Porque é como se a gente ficasse com os nossos pensamentos e a nossa maneira de enxergar as coisas de uma forma muito rígida. E com esses padrões que a gente veio construindo ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa personalidade, né, da gente enquanto um sujeito, baseado na educação que a gente recebeu, no que a gente estudou, aonde a gente viveu, a gente vai montando alguns padrões dentro da nossa cabeça e a gente vai interpretando as coisas a partir deles. Então, a gente quer que seja daquela maneira. Só que a morte é algo completamente previsível, porém, nós não queremos enxergar isso como previsível. Também por um outro fator, de que a gente não sabe como ela vai acontecer, como a gente estava conversando antes de entrar no ar. Eu não sei se eu vou vir a morrer por uma doença, ou por um acidente, ou por qualquer outro tipo de causa-morte. Então, isso também causa um desconforto muito grande no ser humano, né? E uma sensação de que eu não estou sob o controle da situação, né? E isso gera angústia. Perfeito. A grande busca, então, é por respostas no seguinte sentido: eu quero segurança. Mas será que ia funcionar se a gente tivesse essa... Porque a eutanásia, a gente falava também antes de entrar no ar aqui sobre a eutanásia. A eutanásia é uma forma que as pessoas encontraram, não, eu quero estar no controle, eu quero determinar. Né? E essa semana a gente falou aqui sobre reprodução assistida, inclusive eu fiz essa pergunta ao médico que aqui estava conosco, se a reprodução assistida não é, como a eutanásia, uma forma de controlar fenômenos naturais, como não estamos falando da morte, mas sim da concepção, né? E aí acho que o conceito filosófico pode ir muito além mas a eutanásia, de certa forma, é uma medida extremada de controle. Eu quero controlar qual é o meu limite. Exato, né? Então, assim, claro que nós termos um certo controle, entendermos que a vida tem limites, né? E que eu vou até determinado ponto, isso é necessário, até porque os limites realistas, como a gente chama, dentro da terapia, é necessário, né? É uma necessidade emocional
da criança, né? Então, a criança, ela precisa ter um limite, ela precisa saber até onde ela pode ir. Porque se ela sabe até onde ela pode ir, ela sabe que até ali ela está segura, dali para frente ela não pode mais. E é por isso que os adultos vão colocando os limites com afeto, os limites realistas. Então, porém, né, é difícil às vezes, né, lidar com coisas que fogem do nosso controle, né, que fogem do limite estabelecido. E é por isso que a gente tem tanta angústia, porque eu quero que as coisas aconteçam dessa maneira, na hora e do jeito que eu quero que aconteça. Porém, né, não existe nenhuma garantia de que vai ser daquela forma. E é por isso que é tão difícil quando a gente é pego com uma notícia de que alguém morreu, alguém mais próximo, que a gente tem um vínculo, a gente saber o que fazer na hora. Porque a gente não se preparou para esse momento de desconforto que saiu do nosso controle. O Almir Fernandes de Souza, nosso multi-Almir aqui, da Cruz Vermelha, enfim, ele diz: muitos atribuem à morte o fato de que a hora chegou. Assim, negligenciam ou desprezam cuidados de prevenção e manutenção à vida. É uma forma de olhar. Tem aquela velha discussão se todo mundo tem uma hora para morrer ou não, né? Se tem uma hora, se tu és partícipe de que é a hora para morrer, então te atira de cima de um prédio de 10 andares. Aí ele diz: mas aí eu estou provocando, mas se não for a tua hora, então eu lembro que essa é um diálogo antigo, uma discussão, uma dialética, né? Um tema muito antigo que se discute, tem hora ou não tem hora? Até que ponto, a gente falava aqui do controle, né? E essa é a grande dúvida, até que ponto eu posso controlar de alguma forma tomando as minhas prevenções, né? O Almir coloca aqui uma questão bastante interessante. Se a gente disser assim, foi porque chegou a hora, mas por que não tomou cuidado? Mas é porque era a hora. Aí eu meio que tiro a responsabilidade de cima de mim, né? Então, foi porque então era a hora. Né? Não, mas assim, mas que hora é essa? Como é que a gente vai saber que hora é essa? A gente não tem esse controle. Sim. Então, o que a gente precisa estar atento é assim, o que eu posso fazer, o que está sobre o meu controle, o que está dentro dos meus limites, para prevenir, para manter a minha vida. Então, o cuidado com a minha saúde física, o cuidado com a minha saúde mental. Então, o que está dentro do meu controle é cuidar da minha saúde, mas não que eu nunca vou morrer. Depois do intervalo, a gente até falou um pouco mais de morte do que das crianças agora, até para entender esse contexto, porque dentro deste contexto, essa cultura que nós passaremos às crianças. A partir disso que conversamos aqui nesse segundo bloco e no primeiro, o que fazer? Por exemplo, hoje muitos não deixam os filhos sequer ou não os levam a um velório. Mas isso é desnecessário, são coisas que não precisa, ou enfim. Levar ou não levar? Participar mais desse momento social, que não deixa de ser também um evento social, né, ali o velório, as exéquias, né, antigamente chamavam das exéquias, que é todo aquele processo, né, do velório e tudo mais. Depois do intervalo, quando a gente continuar a conversa com a psicóloga Regina Rabelo, especialista em atendimento de crianças e adolescentes. Agora não mais, né? Agora você está mais com adolescentes e adultos. Adulto, isso. Mas trabalhou muitos anos com criança. Sim. E pode nos orientar aí nessa questão. Leva ou não leva para o velório? Leva a eventos mórbidos ou não leva a eventos mórbidos? Depois do intervalo. Em busca de respostas? Não saia daí. Ponto de interrogação volta já. Combo Atacadista, mais compras, mais economia. Agora em Içara, informa a temperatura. 14 graus. Mais compras, mais economia. Venha conferir os preços imbatíveis do Combo Atacadista. Ofertas para sexta, sábado e domingo. Filé de costela bovina Bonucci, quilo, R$ 33,90. Café Melita, 500 gramas, R$ 9,98. Ovos vermelhos com 30 unidades, R$ 12,89. Papel higiênico Clares, 30 metros, leve 24, pague 22 rolos, R$ 17,90. Vinho português Portal da Vinha, 750 ml, R$ 23,90. Se beber, não dirija. Combo Atacadista. Mais compras, mais economia.
Olhe bem onde você pisa. Visite a Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma e conheça os melhores revestimentos cerâmicos produzidos no Brasil. Na Alianda tem flexibilidade para pagamento. Na Alianda tem os melhores preços e prazos. Na Alianda tem o maior estoque e a maior variedade. Na Alianda tem bancadas em porcelanatos, louças, metais e banheiras. Na cidade que exporta para o mundo os melhores revestimentos cerâmicos, tem a Alianda. Alianda Pisos e Azulejos em Criciúma, porque sua casa merece o melhor. A Farmácia Roça de Siderópolis tem Zomix, vitamina que vai te dar mais disposição e mudar a sua vida física e mental. Acordou hoje com aquele cansaço e a sensação de desânimo? Vá na Farmácia Roça de Siderópolis e tenha uma orientação melhor sobre Zomix, a vitamina que está dando o que falar. Agora você já sabe, vitaminas, medicamentos e muito mais é na Farmácia Roça, a melhor e a mais barata de Siderópolis, no centro. Reforma da Previdência. Agora é a nossa vez. Santa Catarina tem uma grande missão em 2021: promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A Acaert e suas emissoras associadas defendem as mudanças. Acaert, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Boletim SC Coronavírus. Atenção catarinense, dados desta semana apontam que mais de 100 mil pessoas não retornaram para tomar a segunda dose. Assim como filmes têm 3 atos e peças de teatro geralmente têm 4 atos, as vacinas contra a Covid-19 têm 2 doses, 2 atos. Não esqueça de chegar até o final. Complete a sua vacinação. Governo de Santa Catarina. Quando você precisa de um laboratório de confiança para realizar seus exames ou as vacinas em quem você ama, o Laboratório Búrigo está sempre presente. Nossas unidades em Criciúma e região são referência em atendimento, com qualidade e rapidez nos serviços. E quando você mais precisa, o nosso serviço de coleta externa vai até você, seja em casa, no trabalho ou onde você estiver. Realize seus exames ou vacinas com o laboratório que você pode confiar. Laboratório Búrigo. Pode confiar. 13 celebridades juntas por 40 dias em uma praia paradisíaca. Parece moleza, né? Mas coloque um prêmio, um tesouro, um guardião misterioso e muitas surpresas. Aí você tem a Ilha Record, o reality original da Record TV. Eu, Sabrina Sato, comando essa fábrica de emoções. Se acha que já viu tudo em reality? Viva a Ilha! De segunda a sábado, às 10h45 da noite. Nova Ford Ranger 2022, a picape raça forte do Brasil. Nesse mês, toda linha com desconto de até R$20 mil. Prazo de entrega reduzido e garantia de preço. Exclusividade Ford. Aproveite essa super condição. Passe já na Ford For Auto e garanta hoje mesmo a sua nova Ford Ranger 2022. Perceba o risco, proteja a vida. Dia 26 de julho é dia dos avós. A Rádio Eldorado vai presentear 5 vovôs ou vovós nascidos em 1946. Ou seja, que neste ano comemoram 75 anos de vida, como a Rádio Eldorado. Para participar é simples. Ligue para a Rádio Eldorado no 3461-5700. Deixe o nome do seu avô ou avó com a data de nascimento e torça. Os avós também podem participar. Na semana do dia 26 de julho, sortearemos 5 deliciosas cestas com produtos artesanais e caseiros da nossa terra, ao vivo na programação da rádio e redes sociais. Então, não perca tempo e participe. Oferecimento: Supermercado Marcon, o parceiro da economia com preço baixo todo dia, no bairro Mina União, Criciúma. Cremer Agronegócios, a famosa feira de hortifruti em Forquilinha, todas as quartas e quintas, em linha AINC. Acompanhe na programação da Eldorado a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. Oferecimento:
Farmácia do Trabalhador Poupa 1000. Aqui é barato. Pode pesquisar. Só a Poupa 1000 tem tudo mais barato mesmo. Não quer sair de casa? Ligue para o Teleentrega Poupa 1000. 99628-6447. Repetindo, 99628-6447. Teleentrega até às 21 horas. Rede de farmácias Poupa 1000. A farmácia mais barata do Brasil. Criciúma, Içara e em Siderópolis. Em breve, farmácia Poupa 1000 também no bairro Próspera, em Criciúma. Aguardem! Economia e qualidade no Manente tem. Ofertas final de semana Manente, válidas para os dias 30, 31 de julho e 1º de agosto. Alcatra bovina quilo 35,85. Cerveja Atena 350 ml 1,69. Se beber, não dirija. Refrigerante Pepsi 2 litros 5,29. Achocolatado em pó Nescau 730 gramas 9,98. Supermercados Manente, economia super perto de você. Perguntar é essencial. Na Eldorado, ponto de interrogação. Quatro horas da tarde, 47 minutos. De volta com o nosso ponto de interrogação nesta sexta-feira, 30 de julho, conversando aqui com a psicóloga Regina Rabelo, falando sobre luto e a perda, como as crianças elaboram a perda. A dona Laura Kerber está dando boa tarde aqui pelo nosso facebook.com/Rádio Eldorado Criciúma. O ouvinte está dizendo aqui, boa tarde, morte faz parte, porque todos somos mortais. Tem um outro ouvinte aqui que diz, não é o assunto, mas ele está dizendo aqui... venho aqui fazer um agradecimento, Secretaria Municipal de Obras, em contato comigo, no dia deslocaram máquinas, é onde isso aqui? É o Ramon Endrigo Varmig, moradores Balneário Ilhas, parabéns à Prefeitura também por a Rádio Eldorado nos ajudar, melhorias que foram feitas, então valeu, que bom que atenderam vocês aí. O Adair está aqui mandando aplausos, está gostando do assunto, e a pergunta que ficou antes do intervalo comercial é, antigamente, onde se ia, os adultos iam as crianças, principalmente quando eram celebrações, fossem elas celebrações festivas ou fúnebres. Né? Velórios, missas de corpo presente, sepultamentos eram atos para a família toda, não havia restrições a isso. Hoje eu vejo pais que simplesmente dizem que é desnecessário, proibido e vai traumatizar o meu filho levar um velório. Leva ou não leva? Se a criança manifestar a intenção e vontade de, sim, não tem problema nenhum. Né? A gente não pode forçar a barra, né? Então, a criança não quer ir, ela não se sente segura, à vontade, né? Encorajada, né? Para ir, e a gente forçar, né? Aí sim eu traumatizo. Por quê? Porque eu estou forçando a criança a fazer uma coisa que ela não quer, não é desejo dela fazer, mas conversar e explicar, né? Como que vai acontecer? Então, assim, tu quer ir no velório? Tá, primeiro, o que é um velório? Vamos partir do princípio que a criança não precisa entender o que é um velório. Alguém tem que explicar isso para ela. Né? Assim como eu tenho que explicar como que a pessoa morreu, claro, respeitando a faixa etária, respeitando a linguagem dela, então eu posso explicar de uma maneira que ela venha a entender. Não vou explicar para um adolescente de 15 anos como eu explicaria para uma criança de 4, 5, 6 anos. E do contrário também não. Então, eu preciso entender que idade essa criança tem. Com 6 anos, ela tem capacidade de compreender o quê? Ela tem essa capacidade imaginativa, ela já tem uma questão mais concreta, o que é? Então, eu vou explicar para ela, olha, aconteceu isso, né? Morreu, tal, dessa maneira. E aí eu vou explicar. Agora, o corpo, né? Porque ela não está mais viva, mas o corpo dela, né? Da mãe ou do pai, ou seja lá da pessoa que for, né? Está lá no local assim, que as pessoas estão indo lá se despedir, estão indo lá colocar uma flor, acender uma vela, dependendo da crença de cada um, rezar, enfim, né? E tu queres ir até lá, né? Tu queres participar?
explicar o que é, né, esse tal de funeral que eles falam, né? O que é esse velório? E aí, se a criança disser que ela quer ir, leve ela, porque ela realmente quer ir até lá. E talvez ela queira, sim, assim como os adultos, também se despedir, porque talvez é a única oportunidade que ela vai ter de fazer isso. Né? Porque, às vezes, dependendo da morte, não tem como se despedir. Porque se a pessoa está lá no hospital já faz um tempo e já, né, já está sendo explicado que aquela ali vai ser talvez a última semana de vida ou as últimas horas de vida, então de repente, quer ir até lá, quer se conversar, acho que essa pessoa ela não vai viver mais, então tu gostaria de falar alguma coisa para ela, de dar um beijo, dar um abraço, se é possível, né, dentro dali da condição que a pessoa está, também dá para explicar, tudo tem que ser conversado, só que tem situações que não tem, foi pego de supetão. E talvez a única oportunidade que a criança vai ter de se despedir vai ser ali. Uhum. E se eu tirar isso dela, ela vai ficar sempre com aquela sensação de que ficou algo que não está fechado. E é bem comum acontecer de quando essa criança, se for um adulto, né, se desenvolver um adulto e tudo mais, ela leva com ela a sensação de que não foi fechado, não teve um fechamento daquela situação. E às vezes ela fica revivendo aquilo por muito tempo. Até que muitas vezes vai para terapia, essa é uma questão que às vezes está aberta, e aí a gente sugere que então faça um ritual. Né, um ritual mesmo de uma despedida, seja por uma carta, seja até por um ritual de ir lá, então, até onde essa pessoa está, né, enterrada, né, foi sepultada, e vai lá, conversa, dependendo da crença de cada um, leva uma vela, né, faz uma oração, enfim, para tentar colocar para fora aquilo que ela teria, né, queria ter feito, mas não foi possível fazer, porque naquele momento alguém não permitiu que fosse feito. Certo. Elaborar, ajudar a criança a elaborar. Exatamente. Aí a encrenca é que às vezes o adulto não está conseguindo elaborar e aí falta quem dê apoio à criança para ela elaborar também, Isso. Né? E aí a gente tem algumas literaturas infantis que podem ajudar. Porque os pais, a gente entende de novo, né? Primeiro que a gente não faz curso para ser pai e ser mãe, e também dentro desses cursos que não é feito, também não tem lá o tema de como lidar com a morte. Um exemplo, né? Então, assim, muito menos isso. Então, o que os pais podem fazer, né? Claro que a gente não vai é aquilo que a gente falou no início, né? As pessoas não vão se programando para essas coisas. Mas seria interessante a gente começar a ler um pouco a respeito disso, já que nós estamos num momento em que muitas mortes aconteceram num curto espaço de tempo e de pessoas muito próximas em função da pandemia. Então, assim, o que me custa eu entender um pouquinho, eu ler um pouquinho a respeito disso, principalmente se eu tenho crianças, se eu tenho pessoas que às vezes estão em situação de risco, né? Então, assim, o que me custa ler um pouco, entender um pouco e me preparar, sim, para que se vier a acontecer alguma coisa, eu pelo menos vou saber o que fazer com essa criança, com esse adolescente, ou com a pessoa adulta também que está do meu lado. E também vou conseguir digerir melhor esse momento que eu estou vivendo. Porque a tristeza, a criança, o adulto, qualquer um de nós vai sentir. E isso é mais do que normal. Agora, o que não é normal é, às vezes, a gente não conseguir elaborar esse luto e essas emoções todas ficarem ali, vamos dizer assim, ruminando dentro da gente durante muito tempo. Uhum. Agora, a criança, você disse no primeiro bloco, então, o mais correto é dizer o seguinte: morreu e explicar o que é a morte. Essas alusões, virou estrelinha... quer dizer, cria uma revolta. Por exemplo, fato de pessoas que eu soube, aconteceu um acidente e de repente chega para a criança e diz, mas foi vontade de Deus. Poxa, por que Deus tirou? Né? Então tem esse cuidado ao explicar para que não transfere a culpa para Deus, a culpa para o tio mau, a culpa, mas então tem um tio mau, entender... porque ali você está construindo uma coisa que o resto da vida dessa criança vai determinar as suas
correlações com os fatos, com a morte, por exemplo. Exato. A sua relação com a morte vai depender muito de como isso foi tratado. Ou a minha mamãe morreu, ela me abandonou, então ela não me amava, eu fiz algo para ela que ela ficou triste, foi embora e me abandonou. Exato, porque essas são as interpretações que a criança vai fazendo. E aí, se eu não tenho muito recurso, né, não tenho isso muito bem dentro, né, de mim, porque eu não me preparei, entre aspas, não li nada sobre isso, já nunca passei por nada parecido, né, procura dar uma olhadinha, na internet tem muita coisa, tem um livrinho, né, que diz assim, quando alguém especial morre, então assim, vai ali mais ou menos explicando como é, vai contando, é uma historinha, mas vai ajudando a criança a entender o que está acontecendo naquele momento, né? Então assim, busque um pouco mais de conhecimento a respeito, porque seja hoje, ou seja daqui 20 anos ou daqui 30, ou sei lá daqui quanto tempo, todos nós vamos passar por esse momento e por esse processo. A questão, quanto tempo é normal o luto numa criança? Porque uma vez dizia assim, o luto normal é 6 meses. Agora há quem diga assim, cara, não tem limite, cada pessoa elabora de um jeito. Mas aqui, em que momento, por exemplo, o luto de uma criança pode passar, ele é algo, uma manifestação natural, e em que momento ele teria que preocupar, por exemplo? Então, quando ele começa a preocupar, quando a criança ela começa a apresentar prejuízos na sua vida funcional. Então, um exemplo, né? A criança e o adulto também, enfim, qualquer um de nós, mas aqui a gente está falando da criança. Então, assim, no início é normal ficar triste, às vezes, né? Ter um pouquinho de dificuldade para dormir, às vezes, né? No início, ficar com, às vezes, um pouco ansioso, com um pouco de medo, né? Então, assim, eu perdi minha mãe, então é normal que, às vezes, sinta que, será que eu vou perder meu pai também, né? Então, tem essas inseguranças, mas dependendo de como os adultos que estão ao redor também forem lidando com isso, com o passar do tempo, e aí isso pode ser com o passar do tempo, depende de cada criança, depende do temperamento, da personalidadezinha de cada criança. Então, passou vamos pegar aí um exemplo, passou 3, 4, 5 semanas e essa criança ela não está conseguindo comer, ela não está conseguindo se alimentar, ela não está mais conseguindo dormir sozinha, ela não está conseguindo mais ter ânimo para fazer as atividades que ela fazia antes, ela não está mais conseguindo se concentrar na escola, né? Ela está chorando com muita facilidade, ou ela está falando o tempo todo, ou ela se fecha e não quer falar com ninguém, ou ela está falando o tempo todo, desenfreadamente, só daquela pessoa que já faleceu. Então, assim, entre o normal e o patológico, é muito tênue essa linha. Então, a família precisa conhecer muito bem como é que é o funcionamento dessa criança antes. Porque, às vezes... Para conhecer a alteração, para entender qual é a alteração que está acontecendo e ver com que frequência isso está acontecendo. Regina Rabelo, psicóloga, conversou conosco sobre luto, as crianças e o luto, a partida, lidar com a morte. Grato, Regina, muito obrigado. Um bom final de semana para você. Agradeço a você pelo convite, a rádio mais uma vez Eldorado, e a todos que estão em casa, né? Um bom final de semana, um bom descanso, se cuidem, né? E cuidem das suas vidas, né? Preservem as suas vidas, cuidem da saúde mental, da saúde física, para que a gente tenha muito tempo ainda para poder viver, né? E se preparar para o momento em que a gente, né? Todos nós vamos passar também. Obrigado, Regina, e obrigado a você que nos acompanhou. Vem aí, Carol Carvalho e toda a equipe de jornalismo da Rádio Eldorado para o Balanço Geral. A gente volta só na segunda-feira, dona Raquel. Até lá, tchau para todo mundo. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de Criciúma.